Olá, boa noite aos que estão aqui com a gente, participando desse encontro sobre a PQ e sobre a mostra de estudantes para 2023. Eu estou abrindo esse nosso primeiro seminário formativo para docentes e estudantes de cenografia, de figurinos, de arquitetura, iluminação, sonoplastia, técnicas e afins, né? Antes de tudo, eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro, aos grupos curatoriais definidos para a participação brasileira, agradecer especialmente algumas instituições que estão nos apoiando, a SP Escola de Teatro, o Instituto Ensaio Aberto do Rio de Janeiro, a Unicamp, a Universidade Federal de Belém do Pará. E também a todos os que se esforçaram por décadas para manter viva a história do Brasil na PQ. E dentro desse grupo de batalhadores, especialmente alguns que se dedicaram em PQs anteriores às mostras de estudantes. Viviane Ramos, Elo Cardoso, Márcio Tadeu, Lídia Kozovski, Fausto Viana, Sônia Paiva, Luiz Henrique Sá e todos os que colaboraram com essas pessoas. Eu queria aqui agradecer ao Henrique Melo, da comunicação da SP, por estar nos ajudando nessa transmissão, e agradecer ainda ao Luiz Fernando Lobo, que vai mediar essa mesa, Rosane Muniz, Érica e Telume, por terem aceito esse convite. Em março e abril desse ano, nós tivemos muitos encontros da comunidade cenográfica brasileira e, coletivamente e democraticamente, definimos 2 grupos curatoriais para a participação brasileira na próxima Quadrienal de Praga, que chamamos de PQ, em junho de 2023. Uma para a mostra de estudantes, composta de 15 membros, e outra para a seção chamada de Países e Regiões, composta também de cerca de 15 membros. No decorrer desse seminário, ao longo dos dias, detalharemos as ações que essas curadorias estarão trabalhando. Hoje o assunto é trazer informações sobre a PQ e sobre o tema definido pela quadrienal, Raro. Amanhã e na segunda-feira, conversaremos sobre o tema definido para as escolas, tradição e transgressão, relacionando-o, claro, ao tema da PQ. E na terça-feira, dia 7, abordaremos a obra de Tomás Santa Rosa, grande cenógrafo brasileiro, a que prestamos uma homenagem, considerando-o o primeiro transgressor da nossa cenografia, ao realizar a cenografia para Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, em 1943. Como mencionei no início, a meta da curadoria é ter uma participação brasileira formativa. E para isso pensamos em pelo menos 4 seminários, esse de agora, outros no primeiro e segundo semestres de 2022, e um outro no primeiro semestre de 2023. Além disso, estamos programando oficinas já definidas que acontecerão em São Paulo e no Rio de Janeiro em 2022, e outras a serem ainda definidas em outros estados. A participação nesses seminários e oficinas dará direito a certificado àqueles que mostrarem interesse. Pedimos que os participantes coloquem no chat seu nome, e-mail, telefone e instituição de ensino, se for o caso, ou enviem para o nosso e-mail, pqestbr@gmail.com, pqestbr@gmail.com. Para hoje, eu apresento brevemente a vocês aquele que mediará a mesa de conversa
Luiz Fernando Lobo. Luiz é ator, é dramaturgo, é diretor de teatro e dirige há 30 anos a companhia Ensaio Aberto, que fundou em 1992, lá no Rio de Janeiro, com sede no Armazém da Utopia. Esteve na Quadrienal de Praga em 2015 e realizou mais de 2 dezenas de espetáculos, entre outros, Cemitério dos Vivos, A Mãe, Missa dos Quilombos, Havana Café, Sacco e Vanzetti, 10 Dias que Abalaram o Mundo, A Mandrágora e O Dragão, que se encontra ainda em cartaz no Armazém da Utopia até esta segunda-feira. Mas, antes de passar a palavra mesmo para o Luiz, eu queria dizer que a gente trouxe em vídeo 2 depoimentos de 2 grandes artistas do universo do teatro, da cenografia mundial, sempre muito envolvidos nessa área e com a PQ. São eles Pamela Howard e Arnold Aronson. Eles gravaram um vídeo para a gente de 3, 4 minutos, que a gente vai mostrar com uma tradução simultânea, né? E este vídeo e a tradução na sua totalidade, ela estará disponível depois no YouTube da PQ Brasil. Eu sei que algumas pessoas talvez gostassem de ouvir direto na língua original, mas como é uma coisa muito abrangente, a gente vai fazer isso para ficar mais tranquilo e também para não ficar um longo tempo. E para isso, a gente convidou a Ana Paula Aquino, que é atriz, é tradutora, intérprete, locutora, que já esteve várias vezes na Quadrienal, tendo participado na de 2003 do projeto LIAR em Espaços Não Convencionais, um projeto do Espaço Cenográfico de São Paulo. Ela tem traduzido textos da Pamela Howard, do Arnold Aronson, também para o livro World Scenography, além de textos para catálogos de algumas PQs anteriores. Ela gentilmente vai traduzir simultaneamente os depoimentos de hoje do Arnold e da Pamela. Rapidamente, Pamela Howard, muita gente que está aqui conhece muito pelo seu livro, né, O que é Cenografia, editado pelo Sesc em 2015, primeiro livro traduzido pela editora. Ela é diretora, ela é cenógrafa, é diretora emérita da University of the Arts London, Central St. Martin College of Arts and Design, participou de diversas versões da PQ, nas mostras de estudantes, e foi a criadora da Cenofest da PQ. O Arnold é um professor, foi professor, hoje aposentado, do Departamento de Teatro da Universidade de Colômbia, em Nova York, até 2019. Foi presidente do júri da PQ de 1991 e 1999 e foi curador-geral da Quadrienal de 2007. Ele tem vários livros editados, publicações pelo mundo, esteve no Brasil numa conferência, abrindo um fórum de cenografia no Sesc, e eu quero, então, pedir para o nosso apoio, então, soltar o vídeo do Arnold, e em seguida a gente vê e ouve o depoimento da Pamela. I want to say a few words about the idea of space in the wake of the pandemic.
From the beginnings of human history until about 125 years ago, performance in all its myriad A forms partir had dos to occur primórdios da história somewhere. humana, até cerca de Performers had 125 to anos come atrás, together in a as particular apresentações space. artísticas em The todas as size, suas shape, variadas and formas tinham que characteristics of the ocorrer em space algum could take lugar. many different forms, Artistas tinham but que it se was encontrar em always in a algum lugar, specific em particular. identifiable O location. tamanho, formato And the e spectators had to travel características to do that espaço location to poderiam see and to hear tomar a muitas formas performance. diferentes. That Mas location isso sempre always existed acontecia in a em um particular lugar relation to the específico e community. A identificável. physical relationship, of O course, público but tinha the que se space was also in locomover para esse dialogue lugar with the para ver social e and political ouvir a structures of apresentação. society. O lugar sempre existiu The em uma relação spatial particular com relationships a of the comunidade, performer to the uma relação spectator in the física, performance claro, mas space, o and to the espaço também world representava beyond the um performance, diálogo com as estruturas locale either sociais e reified políticas da and sociedade. reflected As existing relações social and espaciais political do artista e hierarchies, do público or com o else espaço de rejected apresentação and e com o critiqued them. mundo para além do But lugar with the desta advent of apresentação, electronic por um and lado se digital media, materializavam all e that changed. refletiam as For hierarquias the sociais e first time in políticas, history, e por outro the lado as performance became rejeitavam e as unmoored from a physical criticavam. space, and the Entretanto, com o performer advento da mídia existed in a eletrônica e different ainda com o da physical state digital, than tudo the mudou. spectator. Pela primeira vez na The história, spectator a continued to apresentação exist in artística real se time tornou in space. desvinculada You de um know where you espaço are when you físico are e o watching this artista thing. começou a But existir em who um is the estado físico performance? diferente do público. Performers have Esse now último become continuou ephemeral a existir em projections of tempo light, e espaço sound real. waves, Você or sabe onde panoramic você se electrons with encontra no quando você está corporeal assistindo ou existence. ouvindo uma apresentação. Prior Mas to the onde está lockdown, a acontecendo a significant portion of the apresentação? population Os already artistas se tornaram experienced the agora world through projeções screens. efêmeras de luz, During the ondas de lockdown, som that ou was ainda often the only padrões de option. elétrons sem nenhuma I think that existência corpórea. subconsciously Antes da our quarentena, uma understanding and porção experience significativa of da space população já has estava changed. experimentando o mundo And I através de think that for telas. many people, Durante a it will become quarentena, era increasingly difficult essa to quase sempre a read única live opção. performance, Eu acho que to nossa understand compreensão how e to experiência do respond to a espaço físico performance mudou de forma occurring in four subconsciente. Eu dimensions penso ainda que before para thinking muitas in pessoas time. será cada vez mais For the difícil moment, fazer uma the leitura da reopening of the apresentação theaters ao has been vivo e hailed as a compreender como return to responder a ela, normalcy, que ocorre em but 4 slowly dimensões, and a quarta inevitably, sendo o tempo. scenography Por will hora, change. por agora, a Not by reabertura dos consciously teatros tem attempting sido to aclamada mimic como um or retorno à incorporate new normalidade. technology, Mas but vagarosamente, by the inevitavelmente, understanding of the o world cenário that irá all mudar, good não pela artists have tentativa always consciente de demonstrated. imitar ou incorporar novas Our tecnologias, job mas is to be através aware de of the uma space compreensão do in which mundo we que live, todos os bons the artistas space of our sempre demonstraram. communities, and Nossa to missão é create estarmos theater atentos that e conscientes do resonates espaço em que within vivemos, that o espaço space. de nossas comunidades, e criar um teatro que ressone dentro desse espaço. Bom, vimos o texto do Arnold, agora podemos, então, colocar o vídeo da nossa querida Pamela Howard. Por favor. Tradition and transgression go hand in hand. Art history and the traditions of Tradição e transgressão caminham lado a lado. A história da arte e as tradições da composição pictorial são meus recursos principais. O quadro está na horizontal ou na vertical? O que isso significa? O que o pintor usou como referência de paleta de cores? O branco está nas grandes pinturas de El Greco ou nas de Velázquez? O branco realmente branco ou o tom mais claro na escala do escuro para o claro? Você pode conferir no Museu do Prado, em Madrid, como foi que em 1987 Picasso transgrediu a pintura de Diego Velázquez, As Meninas, de 1656, com suas 58 pinturas, trazendo à tona algo novo para a compreensão desse binômio. Eu tive a sorte de ver as palestras do imigrante alemão, o professor E. H. Gombrich, baseadas no seu livro A História da Arte. Gombrich sugere o seguinte, sobre essas obras de arte. Velázquez capturou um momento do tempo verdadeiro, muito antes da invenção da câmera. Talvez a princesa fora trazida à presença real para aliviar o tédio que o rei e a rainha estavam sentindo por ter que ficar horas a fio sentados posando, e comentaram para Velázquez que ela sim seria uma modelo digna de ser retratada. A inclusão de Velázquez a si próprio na pintura, visto através dos espelhos, é uma transgressão extraordinária dentro da tradição de retratos reais.
A combinação da imagem e da história nas entrelinhas é a combinação perfeita de que eu precisava para criar um casamento de sucesso entre disciplinas. Em 1916, o produtor de balé russo Sergei Diaghilev foi para a Espanha, viu o quadro de As Meninas e contratou imediatamente o coreógrafo Leonid Massim para criar um balé com cenografia por Pablo Picasso e figurinos por José María Sert. Todas essas releituras têm criado um legado duradouro. Em 1904, Picasso, no seu período azul, inspirado por um romance dramático de 1945, tragicomédia Calisto e Melibea, pintou a personagem central, a atriz e prostituta conhecida como La Celestina. Ela tem um olho de vidro e está olhando para o mundo que ela já conhece muito bem. Em 2000, a pintora portuguesa que morava em Londres, Paula Rego, pintou uma série de quadros como Velázquez havia feito, imaginando uma vida dentro da casa da Celestina. Isso, por sua vez, inspirou uma ópera que foi produzida em Paris e uma peça que eu criei no Harman Center for the Arts, em Hanover, nos Estados Unidos. O autor, cuja identidade não fora revelada, forneceu uma única opção de rubrica para a peça Uma Cidade à Beira do Mar. Eu, então, decidi transgredir todas as regras e protocolos da prática atual de teatro e transformar os 900 lugares da plateia em uma vista de mar, cobrindo todos os assentos com lençóis azuis usados tipicamente em hospitais e colocando barquinhos de papel feitos de origami nas ondas cenográficas. Eu então propus acomodar uma pequena porção da plateia em formação transversa no grande palco em formato de envelope. A ação acontecia num púlpito que ocupava toda a parte central do palco, representando assim uma rua dentro da cidade, com a casa de Calisto em um lado e de Celestina no outro. Eu desenhei vários momentos do espetáculo e apresentei-os ao diretor, que ficou inseguro com as ideias, mas que finalmente concordou e nosso trabalho começou. Na minha opinião, tradição e transgressão são dois componentes essenciais do fazer do teatro contemporâneo. Será que inovação seria uma outra palavra que corresponda à transgressão? O que importa é o resultado e como a iconografia do espaço do palco pode contar ao público tanto a história, que é evidente, como a releitura de um mundo mais amplo dentro do qual a ação pode acontecer. Bom, maravilha a gente ter um depoimento dessas duas pessoas tão importantes. Agora, então, a gente inicia mesmo as nossas conversas aqui entre os nossos convidados, e aí eu passo a palavra para o Luiz Fernando, que vai conduzir essa conversa. Obrigado, Serrone, pela palavra. Obrigado, Ana, pela tradução simultânea. E é um luxo a gente estar começando essa primeira série de mesas redondas com as palavras do Arnold e da Pamela como companheiros de trabalho. E espero que a gente possa manter essa pegada ao longo desse ano inteiro que a gente tem de preparação para a Quadrienal de Praga. Meu papel hoje aqui é um papel um pouco ingrato, que é um papel de moderar das pessoas que vão falar. Eu não vou me estender aqui e vou passar direto a palavra, lembrando que nós temos um tempo relativamente restrito, então eu tenho a ingrata tarefa de pedir às pessoas para se manterem mais ou menos do tempo combinado. Vou, na medida do possível, não interromper o pensamento de quem estiver expondo, mas quando o nosso tempo combinado estiver se esgotando, eu vou avisar, mas sempre, obviamente, dando um tempo para que seja concluído. Eu caí, voltei. As pessoas podem ir fazendo perguntas no chat
O ideal é não fazer as perguntas já, porque como o chat, na medida que as pessoas vão escrevendo, as pessoas vão ficando para cima, eu vou anotando aqui as perguntas, mas nem sempre dá para anotar todas as perguntas. Minha conexão está instável ou o que está acontecendo? Vocês, por favor, indiquem a quem vocês querem perguntar, ou, se for uma pergunta indistinta, eu próprio encaminho para uma das 3 pessoas que vão fazer uso da palavra, ok? Então, eu vou chamar primeiro a Rosane Muniz, do Rio e de São Paulo, artista cênica, jornalista cultural, curadora, pesquisadora, professora e figurinista, graduada em jornalismo, é doutora e mestre em artes cênicas pela ECA, USP, é autora de um livro-reportagem Vestindo os Nus, figurino em cena, da edição Senac, em Rio, e editora de várias publicações, tais como o Diário de Pesquisadores, Traje em Cena, os catálogos do Brasil na Quadrenal de Praga, de 2011, 2015, é vice-coordenadora da subcomissão de figurino nos times brasileiros da Quadrenal de Praga de 2011 e 2015, esse, inclusive, além de todos os predicados que ela teria para abrir a mesa de hoje, a gente achou que era importante ela abrir exatamente por essa experiência dela já ter participado como curadora dessas quadrienais, ministra palestras e atua como professora convidada internacionalmente. Atua como professora de figurino na pós-graduação dos cursos de cenografia e de figurino no Centro Universitário Belas Artes São Paulo, direção de arte no Centro Universitário Senac São Paulo e design cenográfico na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de artista convidada da SP Escola de Teatro, como formadora em figurino no curso de cenografia e figurino. É autora e criadora do canal Vestindo a Cena e do projeto Designers à Beira do Abismo. É integrante da Abrace, da Oestac, da IFTR e uma das idealizadoras do TEIA Brasil. Rosane, um prazer estar te apresentando e um prazer passar a palavra para você, com a palavra e com o seu tema. Bom trabalho. Prazer imenso, obrigada. Prazer imenso, Luiz. Obrigada aí. Nossa, que currículo ficou até grande, né? A gente fica até... Um prazer imenso estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, queria agradecer a todo o núcleo curatorial da Mostra dos Estudantes por esse convite de estar aqui abrindo esse seminário tão importante, né, que é da Mostra dos Estudantes para 2023. E, em primeiro lugar, como eu faço parte do núcleo curatorial da Mostra dos Países e Regiões, eu abro um pouquinho falando sobre isso, complementando o que o Serrone disse, né? Então, nós nos formamos em 2 núcleos curatoriais e temos algumas células de trabalho que fazem aí trabalhos em algumas áreas como comunicação, inclusão, e que estão fazendo de forma conjunta. Mas esse seminário agora ele pertence à Mostra dos Estudantes, é um grande prazer estar aqui com vocês. A gente tem trabalhado junto desde abril, e criando muitas oportunidades e muitas atividades e ações que vão acontecer aí ao longo do ano que vem para a preparação de 2023. Eu queria, em primeiro lugar, agora me colocar aqui como jornalista, professora e pesquisadora, não tem como sair da minha formação. Para começar, antes de entrar no tema raro, falar um pouquinho... eu acho que a gente tem sempre que lidar aí com a tradição, sim, e a lembrar desses nomes tão importantes que foram construindo a nossa história. E, como parte da minha pesquisa de doutorado, eu falo da Quadrienal de Praga, eu trago essa história, e gosto muito de lembrar que, em 1957,
quando foi criada a Bienal Internacional das Artes Plásticas do Teatro, dentro da 4ª Bienal de São Paulo. Oduvaldo Viana Filho e Gianfrancesco Guarnieri organizaram já um programa de palestras imensos, com conferências sobre a história geral do teatro, sobre a história do teatral brasileiro, do teatro brasileiro, mas também já colocando ali dentro dessa Bienal uma importância e destaque às formações e aos trabalhos da área cenográfica. Então, como, por exemplo, em 1957, dentro dessa Bienal, já teve uma palestra e uma conferência com debate sobre cenografia com o Bassano Vaccarini, sobre indumentária teatral com a Luciana Petruccelli, que tinha vindo da Itália, com o Piccolo de Milão e Scala de Milão, e uma de maquiagem do teatro com Victor Merinov. E a Exposição Nacional dos Estados Unidos foi trazendo trabalhos representativos de como era o trabalho de estudo de cenografia nas universidades americanas. Então, o ensino de cenografia sempre teve importância desde lá da Bienal Internacional do Teatro, que foi aí se transformar depois na Quadrienal de Praga. Queria destacar ainda que na Bienal Internacional do Teatro de 1961, a França trouxe uma sala de estudantes organizada pelo Félix Labs, e os melhores trabalhos desenvolvidos pelas escolas de cenografia parisienses acabou ganhando uma menção honrosa dentro da Bienal, já trazendo aí vários trabalhos desenvolvidos pelos estudantes parisienses sobre Uma Noite de Reis, de Shakespeare. E desde 1967, quando foi criada, então, a Quadrienal de Praga, a Quadrienal se tornou esse espaço de troca, de rede, e também como uma plataforma educacional, explorando os melhores trabalhos dessa arte da presença, né, as artes performáticas, espaços e tecnologias cênicas. E, enquanto celebra as diversas formas de design da performance e cenografia ao redor do mundo, a Quadrienal de Praga ela sempre se esforça para apresentá-la como uma forma de arte, em questão com a criação de ambientes de desempenhos de performance, não apenas como decoração, mas também como espaços performativos que vão respondendo criativamente às artes e às questões atuais do mundo. Então, as questões políticas, de alguma forma, elas sempre vão sendo colocadas dentro das Quadrienais de Praga, não tanto como tema, né? O tema viria a vir mais tarde, como temas do evento, mas desde o início trazendo aí abordagens que vão moldando esse evento. Então, a cada 4 anos, o conceito curatorial central da PQ molda o festival, que agora é nomeado como um festival, e vai oferecendo aos seus participantes um novo olhar sobre a reflexão artística nesses tempos de cada edição. Então, eu sempre trago como importante, eu acho que é bacana a gente lembrar, porque, como o Serrone trouxe aí no início, né, são muitos nomes que vão trazendo e mostrando a importância dessa representatividade internacional, com foco nesse seminário para a mostra dos estudantes, e aí eu acho que tá muito bacana sempre a gente fazer esse retorno ao tempo. Então, por exemplo, apesar de ter começado em 1957, já um espaço de debate sobre formação no Brasil, e de 1967 também já ter esse espaço de encontros e tudo mais na Quadrienal de Praga, foi só em 75 que as escolas de cenografia tiveram um espaço expositivo como uma mostra temática. E aí esse espaço foi tão criativo, se tornou tão rico e tão importante que, em 1979, na edição seguinte, eles propuseram encontros, tiveram vários encontros entre professores tchecos e estrangeiros, e também outros encontros entre alunos tchecos e estrangeiros. Em 1987, é que vai ter pela primeira vez a sessão das escolas de cenografia. Peço permissão aí por essa abordagem histórica, mas eu acho muito bacana a gente lembrando de tudo isso. Para daí, em 1995, já ter, então, esse espaço para a mostra das escolas, quando o Brasil participou pela primeira vez. E aí, quando o Brasil vem em 1995,
eu acho que é bem interessante a gente lembrar também e homenagear João Cândido Galvão, que foi o curador da Bienal em 1989, aqui de São Paulo, e ele decidiu levar como tema, em 1989, foi uma Bienal de São Paulo que teve um espaço muito grande para as performances e para a cena teatral brasileira. E o intuito dele era sair e integrar, tanto em um caráter histórico, com exposições e tudo mais, mas também atual, com experimentações, espetáculos e, principalmente, oficinas de aprendizagem e convívio entre criadores brasileiros e estrangeiros. Então, queria aqui salientar o nome de pessoas que foram muito importantes nesses seminários e homenagear aqui Clóvis Garcia, Carmelinda Guimarães, Ilka Maria Zanotto, Alberto Guzic, Sebastião Milaré, J.C. Serrone, que já estava lá, todos organizados pela Associação Internacional de Críticos do Teatro no Brasil, mas já organizando sessões que pensavam entre a relação do espaço cênico e das artes plásticas e também já refletindo sobre Robert Wilson e as projeções no teatro brasileiro. Então, já pensando na cena como espaço também cenográfico. E isso vai sendo levado depois para a Quadrienal de Praga. Então, o Brasil ele sempre esteve muito presente de uma forma, e sempre visto com olhos muito interessantes por todos lá fora, interessados, na verdade, porque o Brasil sempre teve essa prerrogativa, né, que já chegou questionando, já iniciou a partir daqui. Então, quando a gente chega lá, os olhos para o Brasil são sempre muito salientados, e sempre também muito para a mostra dos estudantes, que foi tomando um espaço dentro da Quadrienal muito importante. Em 1999, já teve também a mostra das escolas, chamava antes Mostra das Escolas. A Unesco deu prêmios para artistas emergentes e novas gerações nos projetos das escolas, foi a primeira vez, então, em 99, que teve prêmios para a Mostra das Escolas, e aí que, em 2003, vão surgir tanto Pamela Howard, que foi presenças maravilhosas abrindo aqui esse seminário, tanto Pamela Howard quanto Arnold Aronson, que chegam aí na PQ 2003, a Pamela Howard criando a Cenofest, que foi um grande espaço que, além da Mostra das Escolas, trouxe vários projetos de estudantes em torno do tema do coração da PQ, que era chamado Rei Lear. Então, Pamela Howard, junto com Michael Hansauer, representantes da OISTAT, que é a Organização Internacional de Cenógrafos, Técnicos e Arquitetos de Teatro, organizaram palestras, oficinas, apresentações e sessões críticas com os principais profissionais da cenografia mundial lá na Quadrienal de Praga. A Cenofest se tornou gigante. Na PQ 2007, o Arnold Aronson assumiu uma função transformadora no evento, assumindo como comissário-geral da Quadrienal de Praga. Então, pela primeira vez, esse cargo foi dado a um profissional não tcheco, e ele foi o principal responsável pelo conceito desenvolvido aí pela PQ. Uma das principais inovações da PQ em 2007 foram os eventos ao vivo, e aí começa a cenografia a ser mostrada de uma forma muito mais ativa e ao vivo, e não só por fotografias, por maquetes, por vídeos, manequins, apresentações ali dentro do espaço curtas, mas em 2007 o Arnold Aronson traz essa programação extensa, tanto dentro do palácio, quanto espalhados pelas ruas da cidade de Praga, como vendo a cenografia já de forma performática. Isso tudo vai ser desenvolvido muito mais pela curadora Sodja Lotker em 2011 e em 2015, expandindo a ideia para o evento como um todo, trazendo ainda mais transformações, e é aí que a gente vai ver, em 2015, em 2011, nascendo o PQ Studio. Então, tem aí uma diferença, as pessoas não entendem muito bem o que é Cenofest, o que é PQ Studio, o que é a Mostra das Escolas. Cada vez mais tem mais espaços para os estudantes participarem em Praga. Então, um deles é a Mostra dos Estudantes, que não é mais chamada Mostra das Escolas, é a Mostra dos Estudantes,
que é essa a qual esse seminário vai se dedicar a falar e a tratar, escolhido como tema Tradição e Transgressão pelo grupo curatorial da Mostra dos Estudantes do Brasil, e que vão estar aí discutindo e debatendo dentro do tema designado para o Quadrienal de Praga em geral, que é o tema raro. Além disso, na Quadrienal de Praga em 2023, vai também acontecer o PQ Studio, que é o quê? É uma versão criada, quer dizer, não é uma versão criada, mas é um projeto criado pela Quadrienal de Praga, desde que viu o tamanho que a Cenofest se criou com a organização da Oistad e viu a importância que os estudantes, os professores e os pesquisadores trazem como dinâmica viva para esse processo da Quadrienal de Praga. As exposições nacionais de arquitetura, elas estão se transformando ao longo dos tempos, mas elas tinham os espaços que eram vistos muito como estandes, né? Se chamavam assim, parecendo até estandes de feiras comerciais. E quando Arnold Aronson chega aí em 2007, ele traz essa mudança, tanto que a exposição parou de ser organizada em ordem alfabética pelos países e se tornou pela divisão geográfica. Então, eles separaram aí Oriente e Ocidente e começou a perceber que as diferenças do mundo também estavam ali na cenografia. Então, de uma forma política, eles começaram a tentar acabar com as fronteiras entre os países e unir e mostrar de uma forma melhor como que se salientavam as diferenças e como que tinham muitas similaridades, apesar das fronteiras políticas, né, e geográficas que se tinham aí entre os países. Então, cada vez mais a PQ vai se transformando num lugar político muito forte, não só trazido como as cenografias que vão sendo criadas nas políticas dos espetáculos teatrais, né, porque fazer cenografia é um ato político, fazer teatro é, per se, um ato político, mas também como essa cenografia se transforma e se traz de forma viva para a Quadrienal de Praga. Então, o espaço cênico ele passa a ser um espaço que é criativo, que é um espaço vivo, é um espaço criado como um espaço expositivo, como escultura, como performance e como as mais variadas formas de existência. E é muito engraçado e bom de contar tudo isso, por quê? Porque os estudantes já traziam essa visão que foi sendo trazida para as mostras profissionais antes. Então, a visão dos estudantes, por essa permissão, essa permissividade experimental, ela já foi mais progressista e mais arrebatadora há mais tempo até do que os trabalhos dos profissionais que iam para lá. Então, eu acho que fecha a minha fala, não sei quanto tempo eu já gastei, posso ter me perdido por aqui, Luiz. Não se perdeu não, Rosane, você foi disciplinadíssima. Tem 15? Então eu vou só fechar aqui, abrindo para o tema raro, dizendo assim, que a edição de 2023 ela vai reconhecer a necessidade de experimentar, então, o desenho da performance, a cenografia, no seu formato performativo, ao vivo e com envolvimento do público. Então, principalmente no espaço onde ela vai acontecer. Ela vai acontecer num espaço que é um mercado público de Praga e também em vários outros lugares, mas ela vai acontecer nesse mercado público, onde todos vão interagir e onde a gente está descobrindo muito ainda como que isso vai acontecer, e vai ser muito interessante esse debate aí para a gente entender como é que o núcleo curatorial da Mostra dos Estudantes está pensando e refletindo e trazendo esse tema raro, mas principalmente reconhecer como essas tendências predominantes e vivas levaram a Quadrienal de Praga, que era um espaço expositivo, a se transformar em festival. Então, 2023, a Quadrienal de Praga passa a ser um festival que traz não só as exposições, mas também todo um monte de outros projetos ligados ao tema raro. Enfim, acho que agora a gente vai falar sobre esse tema aí, e temos muita coisa a filosofar por hoje, né?
Muito obrigado, Rosane, foi ótima essa tua, eu nem diria introdução, essa tua fala toda, e trazendo um painel histórico muito interessante. Você abriu falando do Vianinha e do Guarnieri em 57. Hoje, em São Paulo, está sendo lançado um livro bem importante, que chama O Teatro Paulista de Estudantes nas Origens do Nacional Popular. É um livro da Sara Melo Neiva, pela Desconcerto Editora. E esse livro, eu estou citando ele porque você citou o Vianinha e o Guarnieri, e esse livro traz importantes contribuições sobre o Teatro Paulista de Estudantes, que foi o que politizou o teatro de arena, né? Ou seja, os anos 50 como repolitizador do Brasil, depois das ditaduras de Vargas, né? E como a Heloísa Buarque de Holanda gosta de dizer, o momento em que o Brasil estava ficando inteligente. Aí tem um momento que ele fica burro de novo, depois ele fica inteligente, depois fica burro de novo e a gente vai ter que reconstruir, mas isso faz parte. Luiz, eu vou te pedir permissão só para um adendo, já que você voltou aí a essa história, se deixar aqui a gente ficar falando dos anos 50 eternamente, porque é o períodos mais ricos que a gente teve, né? Bom demais. Eu não era viva ainda, mas sinto saudade só do que eu leio já. O seguinte, eu acho que a gente tem que agradecer também aqui ao Titilo Matarazzo, que fundou a Bienal em 1951, já com uma mente muito aberta de não só trazer as artes plásticas, mas de dar já abertura à música, cinema e tudo mais. E acho que não posso deixar aqui também de agradecer e lembrar de Sábato Magaldi e Aldo Calvo, que foram os dois que criaram essa Bienal Internacional das Artes Plásticas do Teatro dentro da Bienal de São Paulo, em 57. Só para registrar. O que eu ia comentar, a partir da sua fala, exatamente a geração de cenógrafos e diretores italianos que vêm para o Brasil nessa época, né? Entre eles Gianni Ratto, vindo da experiência da fundação do Piccolo Teatro de Milão, e é um momento bastante importante de uma mudança radical na cenografia no Brasil, né? Então, muito bom a gente começar por isso. Bom, você que é cenógrafo ou estudante e que ainda não foi a Quadrienal de Praga, é hora de começar a separar um dinheirinho para tentar ir em 2023, porque, de fato, é uma experiência muito transformadora, em todos os sentidos. Só a livraria, para você conhecer tudo o que é editado nos últimos anos em cenografia, só isso já é uma experiência transformadora. E aquela sala maravilhosa que ficam os livros para consulta, uma espécie de uma biblioteca móvel. Então, é uma experiência realmente transformadora e acho que isso certamente é uma das coisas que pesa para nós, curadores, no sentido de incentivar que os estudantes, se conseguirem levar trabalhos, levarem trabalhos, mas se não conseguirem levar trabalhos, que pelo menos tentem ir. É um episódio bastante importante na sua formação como cenógrafo, como artista, como cidadão de uma maneira geral. Então, façam o esforço. Praga é uma cidade bastante barata. A passagem, é claro, não é barata, mas a cidade é bastante barata. Dá para ir por um custo bem baixo. E durante a quadrienal, você tem todo tipo de hospedagem, você tem desde repúblicas e tal. Então, façam o esforço necessário, mas não deixem de ir. Então, te agradeço pelas palavras. Luiz, eu pego o gancho, você joga o físico. Não, já que aproveitou, você convidou os estudantes, queria falar para vocês que nós, como núcleo, como corpo brasileiro, né, inteiro, juntando o núcleo dos estudantes e o núcleo da Nacional, nós temos cuidado aí, criando o PQ Brasil, o site. Então, entrem, sigam as redes sociais, Instagram, Facebook, no site, que já tem várias chamadas abertas, inclusive uma delas tem a data para 31 de janeiro, que é para performances, e essas performances, ela aceita profissionais de todos os níveis de profissão, todas as idades,
mas os estudantes estão aí, fica bem ligado, porque dia 15 de janeiro vai abrir chamadas para o PQ Estúdio, que são performances para inscrição de estudantes e ir para lá. Então, assim, fiquem ligados nessas chamadas, que tem muita coisa, e eu espero que todos os professores que estão assistindo aqui do Brasil inteiro, não só de universidades, como de cursos técnicos, escolas especializadas, se animem para participar, não só para ir para Praga, mas também de tudo isso que vai ser desenvolvido aí no ano que vem, né, Luiz? Porque essa oportunidade que a gente tem aqui também de nos conhecermos. Isso. Obrigado, Rosane. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Telume Ellen. A Telume é formada em artes plásticas. Ela começou a carreira... Já começou mal, né, Telume? Começou no CPT, junto com o Antunes e com o Serrone. Quer dizer, você já começou por onde muita gente gostaria de acabar, né? E com o Serrone, em 1987, atuou como figurinista e cenógrafa durante 11 anos. Depois trabalhou muitos anos no espaço cenográfico do Serrone, em São Paulo, ministrando cursos e oficinas, além de continuar como figurinista e cenógrafo em uma série de diferentes produções de teatro, musicais, óperas, exposições e outros. Ganhou diversos prêmios, prêmio Coca-Cola, prêmio APTESP, indicado ao prêmio Shell em 2017, com a cenografia de Desu, com o núcleo Macabeia, e para o Shell em 2018, com os figurinos de Esperando Godot, com o núcleo Garagem 21. Participou de 7 edições da Quadrienal de Praga, onde coordenou 4 exposições brasileiras na Mostra dos Estudantes e fez parte da equipe ganhadora da Triga de Ouro no ano de 1995, que é a premiação máxima do evento. Tem participado anualmente na banca de figurinos da Faculdade Santa Marcelina de Moda, em São Paulo. É artista docente na São Paulo Escola de Teatro, desde sua fundação, em 2011. E em breve a gente vai puxar ela para o Armazém da Utopia no Rio, né, Serrone? Mas isso ela ainda não sabe. Então, vamos lá. Então, uma boa fala para você. É um prazer estar te apresentando e um prazer estar na mesma sala que você. Agradeço muito também. Boa noite a todos. Agradeço a presença de quem está aqui com a gente agora, né? Muito feliz com esse início dessa fala também do que a gente está conquistando aos poucos dentro da cenografia, né, gente? Então, eu vou tentar colocar um pouco de uma fala em cima de uma reflexão e questionamentos sobre o raro, né, que já traz como provocações também, e falar um pouquinho desse espaço dos estudantes, né, dessa exposição de estudantes que a Rosane já colocou e apontou um tanto. Eu peguei alguns tópicos que eu gostaria de ler a respeito dessa introdução, né, que foi colocado já pela PQ dentro da área de estudantes. Então, vai ser um teatro performativo, né, performance, em que sentido? Então, por isso que se abre muito para histórias, lendas, poemas, música, dança, jogos, e através da comunicação, do aprendizado, do ensino, da criação, o passado para entender o presente, né? E há histórias raras de lugares únicos. Esse título me provocou muito para trazer algumas falas, assim, pensando na própria palavra raro mesmo. Então, pesquisei, né, por exemplo, a origem do latim raros, esparso, separado, espalhado, do português incomum e do espanhol estranho. Como nós falamos português, optei pelo entendimento raro também em português, que não é ordinário, formosura rara, admirável, estranho, excelente, exímio, que não é frequente, acontecimento raro, escasso, inaudito, insólito, que existe em pequena quantidade no globo. E, pensando em tudo isso, eles trazem também umas provocações, os disparadores, por exemplo, né, que eles falam do conhecimento local,
da cultura, da identidade, né? Inspiração do conhecimento local, exposição ou espaço imersivo única, sentidos, emoções e percepções. Espírito do lugar tornou-se raro. Esse lugar me moveu a uma recordação que eu, conversando com o Márcio Tadeu esses dias, eu pensei, nossa, acho que eu vou comentar essa história, vou compartilhar com as pessoas, né? Esse lugar raro, o que poderia ser? Um dia, eu passando de ônibus aqui na 9 de Julho de São Paulo, no viaduto, eu vi algo muito inusitado dentro dessa cidade de concreto, de asfalto. Eu até senti que eu estava meio que delirando naquela hora. Eu falei, será que estou vendo o que realmente estou vendo? E eu estando parada no ponto de ônibus, sobre o viaduto da 9 de Julho, o que eu vejo? Uma plantação de taboa em cima do telhado do ponto de ônibus. E isso sob um viaduto, sob um asfalto, sob um telhado. Eu falei, mas taboa, eu como eu venho do interior, eu já vi taboa muito no brejo. Ele necessita de um lugar bem úmido, né? Meio até pantanoso. Eu falei, como é que essa taboa foi aparecer em cima do telhado do centro de São Paulo? E nisso eu fui pesquisar. Falei, que coisa mais rara mesmo, né? O que está acontecendo que eu não estou compreendendo? Algo muito estranho ocorre nesse lugar. Aí, pesquisando, descobri que, né, aquele espaço, uma parte do Bexiga, onde está o viaduto, um dia aquele lugar foi brejo. Um dia aquele lugar teve muita taboa. Aí eu questiono, né, quando eles colocam espírito do lugar, tornou-se raro. Essa frase me remeteu a essa história. E gosto muito de estar buscando esse lugar invisível que se torna, às vezes, visível para o nosso trabalho. Né? Aquilo, eu falei assim, se eu faço um cenário daquele recorte, vão falar que estou viajando. Mas o que seria realmente, né, todo esse processo? Né? O que o invisível é capaz de se tornar visível também, algo raro. Né? E eu achei muito bacana essa experiência. E aí, seguindo, eles também colocaram e comentaram o espírito guardião do lugar. Quando se fala de espírito guardião do lugar, também me veio um outro universo que vivenciei que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, né? Isso me fez voltar às lendas, como eu comentei anteriormente, e que essas lendas me fez recordar muitas lendas do Amazonas, por exemplo, né? O Boitatá, o Saci, Iara, todas essas lendas brasileiras. Estou comentando isso tudo também porque realmente nós queremos abraçar, trazer os nossos Brasis nessa exposição também, né? E aí, pensando dessa maneira também, seguindo, também se fala da atmosfera de um lugar particular. Aí, pensando um pouco mais no tanto e das vivências, recordei de uma experiência única, né? Que foi a árvore Samaúma, no Amazonas. E essa árvore Samaúma, ela traz um histórico assim incrível das pessoas locais, que além de ela ser uma caixa d'água para todas as plantas ao redor, como assim caixa d'água? Primeiro que ela é gigantesca, então ela traz um potencial que nós daqui não pensamos nisso, por exemplo, né? Mas ela chega a ter 25, 30, 40 metros de altura, é gigantesca, é uma coisa assim fantástica realmente, e tive oportunidade de estar perto de uma. E se você encosta o ouvido, você ouve o som da água lá dentro, sabe? E descobri também que ela nasce com uma certa distância
porque ela suporta, transforma em caixa d'água, então, em tempos de seca, ela transborda, fazendo o ciclo natural da vida da floresta, né? E, além disso, traz-se histórias incríveis, como, por exemplo, a ligação que a água que ela carrega, que às vezes acontece em mulheres que não têm a água amniótica o suficiente no organismo, e que quando se dá da água da raiz dela para se beber, ela consegue parir naturalmente o bebê que estava por vir. Então, esse raro me fez trazer essas questões, essas reflexões, né? E, ao mesmo tempo, eles falam de elementos tangíveis, né? Que são edifícios, sítios, paisagens, ruas, objetos, né? Esse olhar palpável, que está muito ligado ao nosso trabalho, além dos elementos intangíveis, memórias, narrativas, documentos, rituais, festivais, conhecimento, né? E as tradições também. Dessas tradições, né? E esse lugar de memória realmente é um lugar que amo transitar, sabe? Às vezes se torna até uma viagem muito grande. E disso levantei algumas reflexões ainda, né, vamos dizer, do raro. Como, né? Recordando, revendo, registrando, provocando o raro. Relações do raro em nós. Deriva, deleite, devaneio raro. Momentos da natureza raro, né? Momentos raros do encontro com a escuta. Entre pedras, concretos, asfaltos, o raro da fortaleza da natureza presente. Por exemplo, essa frase é muito viva no olhar que eu tenho aqui de São Paulo, por exemplo. É incrível eu observar quanta natureza nasce entre o concreto, entre o viaduto, entre as construções inacreditáveis que o ser humano é capaz de construir. E até pés de fico, né, num viaduto, por exemplo. Eu penso assim, como é possível uma planta, como uma árvore, como um fico, sobreviver sem terra? E aí penso, o raro das terras de São Paulo, a força vital desse lugar, invisível ao nosso momento atual, né? Eu moro aqui no centro e percebo e sinto isso, né? Gostaria muito de compartilhar, para nos provocar mesmo, do raro que há na existência. Hoje mesmo eu vi um pássaro que se tornou raro por aqui, que é o pardal. E aí eu soube que o pardal está desaparecendo porque os bem-te-vis estão ocupando o lugar dele, porque eles comem os filhotes dos ninhos dos pardais daqui, né? Então, esse processo invisível, tão raro para a gente perceber em nossas vidas hoje, né? Aí, pensando nisso tudo, a sutileza, a delicadeza, os atos que se tornaram raros também. Momento raro para observar, até para enamorar, né? Nesse mundo que vivemos. Transição das janelas com cenas raras de alta beleza. Sentindo o vento no rosto, raro devaneio, passageiro no gosto. E essas coisas que eu gostaria de compartilhar hoje, né? Desse universo que vivenciamos, com tantas coisas raras que vão atravessando diariamente com a gente, né? E
é isso que eu, assim, a princípio, gostaria de colocar, né? Minha fala foi bem rápida, na realidade. Se eu começar a devanear, vai longe, né? Eu acho que é isso. Muito obrigado, Telume. E quando você fala do invisível e do visível, eu me lembrei daquela frase muito bonita do Grotowski, que ele diz que o que torna o invisível visível é o detalhe. Então, ou seja, essa vai ser a PQ dos detalhes, dos vários detalhes, né? Porque o que é raro são os detalhes, né? E os detalhes nos ajudam a tornar o invisível visível. No teatro, de uma maneira geral, no figurino em particular, na cenografia em particular. Obrigado, Telume. Obrigado. Aí eu só gostaria de daí só acentuar que realmente o que provocou a pensar nisso foi muito uma fala que gostaria de afirmar, que é espírito do lugar tornou-se raro, né? Mas do lugar desses Brasis que pode trazer como uma experiência única. É isso. Obrigada. Obrigado a você, Telume. E agora nós eu vou passar a palavra para Érica Schwartz. Érica, cadê você? Está aí a Érica. A Érica é cenógrafa, é mestre em artes cênicas pela Unirio, aqui no Rio de Janeiro, onde nós estamos, formada pelo programa Fundamentação da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e doutora em artes visuais pelo PPGAV da UFRJ. Desde 2020, é professora doutora na área de cenografia e figurino no Departamento de Artes Cênicas e no Departamento de Artes Corporais do Instituto de Arte da Unicamp. Foi professora substituta de adereço e caracterização no Departamento de Belas Artes Teatrais da UFRJ. Atua como cenógrafa, figurinista e produtora de arte em teatro, dança e audiovisual há mais de 10 anos, desenvolvendo também pesquisa artística própria sobre ações performativas, vestíveis, objetos e mascaramentos na interseção entre artes cênicas e visuais. Então, boa fala para você, boa participação. A palavra está contigo, Érica. Segue aí. Obrigada, Luiz. Boa noite. Boa noite a todas, todos. É emocionante ouvir os colegas, né? Fico pensando aqui como que os olhares podem ser plurais e espero contribuir aqui para o nosso debate. Vou compartilhar uma tela. Eu preparei aqui um material visual, porque é algo que me ajuda, né, a organizar aqui. Vou tentar não repetir algumas coisas, né? Assim como a Rosane, não vou fazer uma introdução histórica, mas eu acabei decupando um pouco como foi o pronunciamento para 2023, né? Então, fiz essa decupagem, destaquei algumas coisas. E a primeira coisa que eu fiquei pensando durante essa decupagem, né, que é um procedimento que eu fiz para me preparar aqui para a mesa, como que esse exercício de tradução, às vezes, ele pode trair, né? Como fala até Humberto Eco. Então, eu fiquei pensando, nossa, como negociar entre a nossa cultura, né, brasileira, plural, e o que eu estou ouvindo, né? Ouvindo lá a Marqueta, que é uma curadora tcheca, falando inglês, eu escutando inglês, trazendo para cá. Então, essa foi uma coisa que já me pegou quando eu fui entrar no tema. Aí, vou trazer umas provocações aqui ao longo da fala. Como a Rosane falou, né, essa indagação, o que seria quadrienal, né? A curadoria agora, ela de fato se afirma como uma plataforma, é um espaço onde, enfim, temos trocas de pesquisa, se constitui uma rede, temos atividades continuadas, né? Mas de fato, para essa curadoria de 2023, vem mesmo essa noção do festival, né? Gosto muito dessa palavra, porque me faz pensar um corpo vivo, né? Um corpo que está em ação, esse corpo que se coloca em festa, já fico pensando no que pode ser sagrado, profano, né? Acho que até pensando um pouco na etimologia de festa, a gente pode pensar também o corpo como um templo, o corpo que é esse lugar que vai ativar conexões mais verticais, né? E também um corpo que não está adoecido,
o corpo em movimento, esse corpo que vai reagir, que vai ter um posicionamento político, inclusive, né? Até me conectando aqui já um pouquinho com o que o Aronson falou, né? Essa característica política que eu acho que permeia o nosso trabalho. Então, coloquei aqui alguns trechinhos retirados, traduzidos, espero que traídos no bom sentido, da fala da Marqueta. Então, ela já começa a fala falando, olha, a gente quer deixar claro que não é uma Olimpíada de cenografia, né? As mostras são competitivas, mas, enfim, tem um caráter aí de festival, de experiência, né? De o corpo experimentar esses espaços imersivos, como eu estou colocando aqui também. Então, tem a valorização tanto do termo cenografia e desenho da performance, ela utiliza os dois termos quando ela faz o pronunciamento, né, a curadora. Então, coloquei aqui com letra maiúscula, porque entendo que são áreas de atuação nossas aqui, né, são campos de saber também, em que a gente cada vez mais constitui pesquisa, publica, enfim. Então, coloco com letra maiúscula e considero aqui diversas linguagens e interesses de cada artista, de cada pesquisador, né? Comecei aqui falando que estava emocionada de ouvir como que de perceber como que as falas podem ser plurais, nossas aqui na mesa, né? E gosto de entender que a cenografia também pode ser plural e as pesquisas podem coexistir sempre, né? Para essa curadoria também vai haver uma valorização, como as colegas já colocaram aí, das atividades ao vivo e cada vez mais imersivas. Aqui também um trechinho que eu retirei lá do pronunciamento, o que eles estão considerando como cenografia, né? Então, ambientes visionários feitos para serem experienciados por todos os sentidos. Gosto muito dessa frase também, e aí me conecto com o Aronson e também com uma lembrança do Elias Bauer, que foi meu professor, né, no Parque Lage, falando que, como foi, já apareceu aqui no vídeo, né, a cenografia, ela é uma arte das 4 dimensões, né? Então, o espaço, ele é relação. Preciso do meu corpo para perceber o espaço, para ativá-lo, para entrar em relação com outros corpos também. Então, aí vem uma questão que eu acho que o olho tem um corpo, né? Muitas vezes falam, eu sou professora, né? Sou artista, professora, pesquisadora, então às vezes falam, professora das visualidades. Também, mas esse olho, ele tem um corpo, né? O figurino, ele pode também atuar com uma camada tátil, sabemos, né? Ele afeta esse corpo do ator energeticamente. Então, quer dizer, o espectador é um olho com um corpo e, de fato, o ator, os intérpretes têm um corpo também em cena, né? Aí, continuando, ambientes visionários também baseados em abordagens multidisciplinares e práticas contemporâneas. Esse contemporâneo aqui, ou quando eu falo contemporâneo, jamais é uma linguagem única, né? Não considero o contemporâneo, e acho que não é o caso aqui também, como um único modo de se fazer cenografia. Muito pelo contrário, o contemporâneo, no meu entendimento, ele é uma relação temporal que nós constituímos entre os tempos, né? Podendo ir ao passado, pensar esse passado, como o Telumi já colocou, né? Um passado que nos faz pensar estratégias para o futuro também, por que não, né? Então, o contemporâneo, quando eu coloco aqui, como eu leio a chamada, ele não é um único modo de linguagem, ele é uma relação e uma capacidade também da gente se deslocar do nosso tempo, talvez se tornar extemporâneo, né? O Agamben fala um pouco disso, quando ele trata do termo contemporâneo, e poder olhar para variados tempos, né? Tecendo relações, obviamente. Aonde que vai ser esse festival, né? Rosane também já acabou pontuando. Em 2019, agora eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas enfim, está aqui no mapa também, aqui próximo a esse parque. A gente tem aqui o Palácio Industrial, onde retornou a quadrienal em 2019, né? Em 2015 ela ocupou bastante a região do centro, que está mais abaixo aqui do mapa, mais abaixo aqui de onde eu coloquei essa logo da quadrienal, que eu vou comentar também. E agora tem esse deslocamento para o mercado de Praga, como a Rosane colocou, que é um antigo matadouro. Então, eu acho que tem algo que se coloca aí dessa relação com a carne, da relação também com os animais, né, como nos relacionamos com os animais, com os materiais, que eu vou comentar mais à frente, e aí, obviamente, todo esse espírito desse espaço e da região também, né, como o Telumi já apontou. Então, retirei aqui da chamada, esse trechinho está no site também da quadrienal, então,
né, tem um relato de uma primeira ida a esse espaço em que se diz, a sala de Zoom, onde ficamos na pandemia, né, e acho que isso é algo para a gente considerar, a gente está em tempos pandêmicos, estamos entendendo o que vai ser a nossa prática, né, inclusive para 2023, o que será possível, a sala de Zoom continua sendo uma abstração, né, para a curadoria de 2023. Este lugar não é este lugar Matadouro, né, o espaço que eu mostrei aqui agora, para onde a gente vai ter o festival. É concreto, e pedra, e tijolo, e asfalto, e madeira, solo, carne, vísceras, sangue e ossos. Aí chega essa questão da carne e da relação com o animal que eu estava comentando, né? Alguns colegas, não me lembro agora, alguém chegou a jogar num dos grupos de WhatsApp da Quadrienal, falando um pouco de como que associa essa logo laranja e vermelha aqui, né, com a imagem da princesa Europa, né, aqui, o mito de Europa, que Zeus se apaixona, se transforma em um touro para poder formar um par com ela e não causar ciúme na esposa Hera, né? Mas, há 2 semanas atrás, enfim, aí teve um pouco essa discussão, percebi um pouco essa discussão do que estaria simbolizando essa imagem, né? Mas há 2 semanas atrás eles liberaram um vídeo desse espaço em que a gente vê uma estátua, na verdade, masculina, meio que quase que abatendo de fato esse touro, né? Então acho que não faço essa leitura, né, da Europa, né, na logo aqui, mas essa relação mesmo do caçador, da relação com o animal e com a carne, vísceras e ossos. Então, me parece que tem aí um desejo de sair desse espaço que virtual é como está no site, né? Mas é claro que tem todo um debate que a gente pode fazer, se é virtual, se é digital, como chamar, e aí chegando nesse espaço que é o espaço específico, né? O espaço que vai ter questões arquitetônicas, memórias, camadas institucionais, muitas vezes, né? E, de fato, é o trabalho de site específico, muitas vezes, né? Todas essas camadas permeiam a relação com o lugar. Aí coloquei aqui, enfim, não vou fazer uma leitura, isso está também no site da Quadrienal, é apenas tentar mostrar aqui como que o raro costura as mostras competitivas, né, que são essas mostras que eu coloquei ao centro. Então, Telume também já comentou das histórias raras, de lugares únicos, né, me parece que tem um interesse aí de perceber para a mostra dos estudantes como que os alunos trabalharam em casa, né, esse espaço delimitado, a casa foi questão, os materiais disponíveis nessa casa, né, como é que foi isso? E aí esse convite a ocupar futuramente 2023 esse espaço do antigo Matadouro, o mercado, né, podendo ativar um caráter tátil da cenografia, físico, o que não quer dizer excluir a tecnologia, né? Para a mostra dos países e regiões, visões raras, mas aí tem também na chamada um adendo, enfim, que diz países que não tenham condições de ter um espaço físico, né, que podem ter uma mostra online, que seria chamada Conexões Humanas Raras, e não seria competitiva, né? E aí, já para esse tema dos visões raras, me parece que tem aí quais são as estratégias? Essa é a pergunta, né? Como continuar? Quais são as estratégias? Como que a gente vê o nosso trabalho daqui para frente? Né? Podendo também olhar para o passado de novo para a gente repensar como continuar transformando, né? O mundo, a nossa prática, né? Enfim, proporcionando mudanças cada vez mais. Mostra do espaço da performance. E aí é interessante que isso foi frisado também, né? Aí eu acho que o foco comunidade, isso é legal também, né? Os espaços que não necessariamente são criados por arquitetos ou escritórios de arquitetura, mas por coletivos, comunidades, assim. Então tem interesse aqui também que se mostra, que é nessa teia, né? Já fazendo uma conexão aqui com a iniciativa brasileira de conexão entre os nossos estados, regiões, né? Então, quer dizer, um olhar aqui muito, muito atento para como constituímos comunidades, como nos conectamos, trocamos, né? E aí a mostra Fragmentos, que vai estar voltada para as escalas, enfim, mundos raros, imaginação rara, então tudo que pode ser colocado em miniatura, e aí essa miniatura que nos convida a sonhar, né, que desloca o nosso campo de visão, desloca a perspectiva, né, isso também é simbólico, né, não é só um deslocamento que se dá na escala
de entender uma maquete, né? Tem deslocamento aí que ele pode ser simbólico e fazer a gente observar de outro modo. Então é isso. O que ficou raro, né? O que foi raro durante a quarentena? O que vai ser raro agora, né? Então, quer dizer, a curadoria frisa muito a perda, né, de algumas fisicalidades, principalmente em grupo, em palcos, como que isso afetou o nosso trabalho, o teatro de modo geral, né? E aí me parece que tem um interesse que vai para esse lugar do site específico e considera que houve, de fato, uma quarentena quase que vertical, sabe? Então, tem um momento do pronunciamento que a curadora coloca o que foi esse mergulho no seu espaço delimitado, e aí trazendo aqui para o nosso contexto do Brasil, que a gente teve uma pandemia, uma quarentena, que a gente pode fazer um recorte aí de classe, né? Nem todo mundo conseguiu fazer quarentena do Brasil, muitas pessoas continuaram trabalhando, né? Eu trago aqui para a gente refletir como que foi esse nosso mergulho, né? Talvez também plural, não foi algo igual no nosso contexto brasileiro, né? Nesse sentido de que de um lockdown efetivo para todas as classes, todas as pessoas, né? Percebi isso também com meus alunos, alguns alunos continuaram a trabalhar, que precisavam trabalhar. Então, acho importante a gente ter essa reflexão aqui também. Aí coloquei no plural que artes, pela pluralidade de linguagem, que é algo que é caro para mim, então, que artes brotarão, né, dessa nossa experiência. Trouxe aqui 2 imagens de espetáculos que me emocionaram muito em 2020, o Protocolo Volpone, eu estava em São Paulo, pude assistir, né, com cenografia do Julinho Doixa, então acho que aqui, né, tem um desenho, tem uma concepção que, nossa, não, vamos continuar, vamos ter um cuidado, mas a gente continua, vamos arranjar estratégias, né, é importante continuar. Foi emocionante, foi acho que o único espetáculo que eu assisti, né, obviamente seguindo os protocolos, a gente tinha todo um horário de chegada, uma condução específica, Silvana Marcondes fazia o figurino, ela e o Júlio estavam como contra-regra e sempre com um spray de álcool, isso era incorporado no jogo da cena, então me emocionou muito poder retornar com esse trabalho. E coloquei aqui também um trabalho realizado pela toda a parte técnica do Teatro Castro Alves, né? Então, trazendo também um exemplo aqui da Bahia, para a gente deslocar também desse eixo Rio-São Paulo, que a gente sabe que, né, que tem uma produção bacana, mas quis trazer esse espetáculo aqui também, que me emocionou, né? Todo o acervo, 2 músicos em cena, se não me engano, um pianista e um violinista, 2 dançarinos negros nesse palco, e aí a plateia era formada por toda essa memória do guarda-roupa, do acervo, da técnica, se não me engano, tinham roupas também dos técnicos colocadas ali, então, demarcando esse lugar, essa presença, muito bonito, transmitido pelo YouTube, e me emocionou muito, né? Uma outra entrada no tema raro, que não tinha como eu deixar de trazer, né? Que eu acho que é política, essa leitura que pode ser feita do ponto da carne, né? Aí, de novo, a relação com o matadouro, com o animal, né? Com a carne, com as vísceras. Então, quando a gente fala rare meat, a gente pode estar se referindo a uma carne, a um bife mal passado, mas também pode ser feita essa relação com o raw, que é o cru, né? Que a curadoria se pronunciou, usou o tema raw também. E aí trouxe esses dados do G1, porque, enfim, para provocar, para a gente poder discutir aqui, o Brasil exportou 880 mil toneladas de carne bovina no primeiro semestre de 2021, desse ano, que é o ano que a gente, né, sabe, todo mundo, a gente fala disso, a gente sabe que o Brasil voltou para o mapa da fome, as pessoas estão disputando ossos, né, comendo fragmentos de cereais, de grãos, enfim. Então, não tem como, para mim, não tem como falar de carne e a gente não ter esse olhar também atento, né, que possa nos atravessar para pensar. Então, como que a gente chega lá? O que a gente leva, né? Já que que o rare, eles estão lidando como carne e a gente está aqui no osso, né? O Brasil está no osso. Aí peguei esse trecho do espetáculo Vaga Carne, da Grace Passou,
Essa imagem, na verdade, é da MIT 2018, mas o espetáculo estreou em 2016, né? Grace, que vai estar aqui participando do evento também. No caso do espetáculo, claro, tem toda uma questão desse corpo de uma mulher negra que vai vivendo esse fluxo de vozes, né? Invadida por vozes, ela começa a falar, mas, enfim, me toca muito, me lembrei desse espetáculo por estar falando de carne, né? E aí coloco esse trechinho aqui para a gente também como uma provocação, entrar em carne e se fazer a carne dizer, né? Como que a gente ativa esse corpo estando no osso é uma questão. E, enfim, como lidar como pensar a carne, como pensar os corpos também, algo que cada vez mais eu tenho trabalhado nas minhas disciplinas de figurino, principalmente, né? A representatividade de diversos tons de pele nos croquis, que a gente leve isso para fora também, que os estudantes estejam atentos a isso, né? E aí, com essa questão do cru, muita coisa. O tema faz a cabeça fervilhar, né? Por isso que eu preciso da referência visual aqui, senão eu vou abrindo muito. Pensar o cru, né? Também, e somos pessoas que lidam com a materialidade, a gente trabalha com material, então me faz pensar aqui também como que a gente processa, como que a gente trata esse material, que tipo de material que a gente está utilizando, né? Na quarentena também, ao longo das aulas, os alunos estavam em casa, a gente trabalhou muito com reciclagem de papelão, de embalagem, com o que eles tinham em casa, né? Obviamente cuidando do acabamento das maquetes, dos protótipos, mas enfim, isso tornou uma realidade. E já tem uma discussão agora em torno da ecocenografia, né? Que materiais a gente utiliza, para onde vão os elementos cenográficos depois que a gente cria, né? Enfim, eu acho que tudo isso pode entrar nesse recorte do cru, né? Cru, material, como tratamos o material, como ser mais sustentável, uma questão que tem me atravessado cada vez mais enquanto artista e professora, né? Aí trouxe aqui 2 espetáculos também, o balcão, que eu acho que pensando esses espaços específicos, né, que lidam com, aqui no caso talvez uma camada mais arquitetônica da especificidade do Teatro Ruth Escobar, né, mas enfim, esse grande fosso para onde os atores eram deslocados e subiam nessa espiral, o público em volta, acho que, não sei, me lembrei desse trabalho, acho que pode ser bacana a gente olhar também para espetáculos dos anos 60, né? Pelo contexto político que estamos vivendo, inclusive, olhar para o passado, para relacionar com o futuro, acho que pode ser algo super bacana também para a curadoria. E é um trabalho que, enfim, é raro, né? Eu acho que essa formatação é rara e interessantíssima para a época. Um outro trabalho que eu trouxe aqui, já o Eu Moby Dick, de 2019, antes da pandemia, né? Cenografia da Bia Junqueira. Essa ossada, aí trouxe porque falei de ossos, né? Obviamente aqui em outro contexto, a ossada da baleia, o destroço do pecode, mas enfim, tem um elemento plástico que ele é apropriado aqui, deslocado, né? Então tem um tratamento para o material interessante para representar esse osso, né? E aí aqui é um material que depois ele pode continuar, né? Essas cadeiras podem continuar depois da instalação cenográfica. Então, para fechar, não sei se já passei muito do tempo, um resumo um pouco do que eu tentei trazer, né? Do que eu acho que podem permear o tema. Então, investigações em site specific, considerando esse espírito do lugar, né, com muitas camadas, trocas interculturais e interdisciplinares, né, trocas entre regiões brasileiras, entre os estados também, colaborações criativas e coletivos temporários, eu acho que essa ideia de comunidade é algo super bacana para a gente pensar também, em ativações, aproximando os habitantes da cidade e os participantes, como é proposto lá no mercado, né, e como a gente se aproximar aqui também num país que é muito grande, né. E aí essa questão ecológica que eu tentei trazer também, que é uma ecologia que ela é social, econômica, artística e relativa ao ensino também. É isso, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Elô Cardoso, minha amiga, que troca muito comigo. Muito obrigada a você, Érica, e agora nosso tempo vai se aproximando do fim, mas nós temos um tempo aí para as perguntas.
se as pessoas que estão nos acompanhando na sala pelo YouTube quiserem fazer perguntas. Vamos ver se surgem perguntas. Se não surgirem perguntas, nós podemos falar um pouco mais entre nós, mas vamos esperar uns 2, 3 minutinhos para ver se aparecem perguntas, claro, repetindo o que eu falei na abertura. Se existirem perguntas, procurem já endereçar as 3 pessoas que falaram, começando pela Rosane, depois pela Telume e agora pela Érica. Obrigado você, Renato, por estar acompanhando aí. Alguma pergunta, gente? Alguma curiosidade? Alguma questão importante a ser abordada? Eu aqui não tenho como ver, eu sei, tive a informação durante que a gente está sendo acompanhado de gente do Brasil todo, a sala estava cheia, mas eu não tenho esses dados numéricos aqui, não sei, não posso dizer. Rosane, uma pergunta para você: como surgiu em sua vida o interesse em pesquisar figurino? Roberto, vamos ver se surgem outras perguntas, senão a gente passa essa pergunta para a Rosane, mas eu acho que era mais importante a gente tentar se concentrar nas perguntas que envolvessem essa preparação desses seminários, senão a gente vai começar a entrar um pouco na obra de cada um, e nós, internamente, tínhamos combinado que nós não faríamos isso, exatamente para a gente tentar colocar o foco na quadrienal e não em nós, cenógrafos e ou diretores. Mas, se não houver outras perguntas, a gente toca essa que você acabou de fazer. Há outras perguntas? Não. Rosane quer responder essa pergunta que ele colocou, não deu tempo de eu anotar o nome dele. Roberto. Você quer responder ao Roberto, Rosane? Luiz que falou ali. Olá, apareci. Eu achei muito bacana o teu comentário de que eu acho que é importante a gente manter o foco na quadrienal. Então, eu vou tentar responder essa pergunta do Laplane por meio da quadrienal. Ótimo, ótimo. Você que tem farta experiência com a quadrienal. E eu acho mais bacana ainda, que eu vou te provocar também, Luiz, da gente, porque a gente fica louco com esse prazer imenso estar aqui com a Telume, com a Érica, que eu admiro um monte. Então, assim, dá vontade da gente também debater, papear sobre o que cada uma falou. Como a Érica disse, né, é interessante como cada uma traz uma abordagem, a gente não combinou antes, a gente meio que só trocou umas figurinhas para deixar a liberdade de abordagem de cada uma, e apesar de ter suas semelhanças, tem aí as suas visões diferentes, e é muito lindo. E aí eu estava pensando, enquanto a Érica estava falando, que não sei se foi proposital, mas olha que interessante que as 3 convidadas dessa primeira mesa hoje são do figurino, né? São figurinistas e pesquisadoras de figurino. E pesquisadoras e figurinistas que estão fazendo essa experimentação dramatúrgica, como narrativa, trazendo o figurino sempre como narrativa. Então, Telume, com sua poesia encantadora, que leva a gente aqui, cada toque que ela traz, né? O que me levou a pesquisar figurino é isso, perceber essas sensibilidades. Eu entrevistei a Telume no meu primeiro trabalho, foi quando eu descobri que eu queria me dedicar ao figurino, e eu comecei a pesquisa para o livro Vestindo os Nus. Eu entrevistei a Telume, e eu lembro muito da fala da Telume, quando eu perguntei para ela: Telume, como é que você ensina? O que a gente tem que entender e que saber para ser figurinista? E a Telume elencou um rol de coisas, né? De química, antropologia, filosofia e tudo. Quanto mais a gente souber, quanto mais a gente ampliar o repertório, melhor. E essa delicadeza que a Telume traz e que os artistas da cena trazem, com essa generosidade de não estar no palco, né?
de não estar ali se colocando em cena, mas se colocando como base pelo seu trabalho e trazendo a sua narrativa pelos materiais, pelos objetos. Admiro muito, Érica, tudo que você falou, fenomenal, dá para a gente debater aqui um monte, essas tuas pesquisas que você já fazia aí dos happenings de figurino com Objectare, lá na Quadrienal, e tudo isso que a gente fez aí durante essa pandemia, né? Eu espero que a gente consiga estar presente lá em Praga, para a gente trazer, acho que raro já vai ser isso, né? A gente conseguir estar de corpo presente juntos em Praga. Mas passo aí, Luiz, porque eu acho que a gente podia debater, não sei se tem mais perguntas, ou se você quer trazer Érica e Telume, Serrone está por aí, fique com você. Não sei, eu tenho talvez uma pergunta para a Rosane e para a Érica. O que é raro para cada uma de vocês quando vocês pensam em cenografia e figurino? Da Telume, mais ou menos, eu percebi. Mas e Érica e Rosane? O Luiz Henrique colocou uma pergunta importante aí também, Serrone. Depois a gente já volta à tua pergunta, Luiz Henrique. Tá. Vamos lá, Érica, vem para a cena. Vamos as duas falar junto. Olha, Serrone, para mim hoje, eu acho que a pandemia transformou muito a gente, né? Eu fiquei muito impressionada com as aulas que eu dei, com as experiências que eu fiz virtualmente, de casa. E eu percebo, para mim, raro hoje, muito são as relações. Como estabelecer relações e como sem o tátil, né? Sem esse contato físico. E eu fiquei muito surpresa com a criatividade que todos tiveram em tentar descobrir essa forma rara de fazer teatro, que é a arte da presença, mas de dentro de suas casas e se relacionando virtualmente. Então, não vamos discutir aqui se é teatro, se não é teatro, enfim, foi a forma possível que a gente foi criando aí e lidando também com as formas audiovisuais, mas, para mim, raro hoje é se sentir vivo, sabe? Se sentir, colocar em cena as nossas materialidades vivas, além dos materiais, mas também pelo como a gente vive por meio deles, como a gente transforma por meio deles, como a gente manifesta nossas narrativas e dramaturgias e pensares e fazeres por meio da nossa arte. Então, para mim é raro o que a gente está construindo hoje. Que mundo é esse pós-pandêmico? De tentar entender o que é esse universo por onde a gente está caminhando. Bom, a gente poderia ficar aqui, mas acho que basicamente... A pergunta do Luiz Henrique. Luiz, nós, curadores, estamos começando a pensar nessas questões agora, e essa primeira mesa virtual que a gente está fazendo, nós vamos ter outras, né, essas nos próximos dias, e isso tudo está sendo objeto de discussão. E isso passa por muitas coisas, inclusive sobre o que a gente vai conseguir como meios para levar à frente tudo que a gente está pensando. Então, isso são coisas que ainda estão muito no início. A gente ainda não tem uma resposta pronta para isso. Acho que tem uma questão muito importante, porque uma das questões básicas da performance é a copresença. E é um paradoxo, porque para os países europeus, a copresença em Praga é mais fácil, né? Os estudantes brasileiros têm o problema grave da passagem, né? Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Quer dizer, não nos cabe resolver, mas se a gente puder pensar isso vai estar... Acho que vai ser determinante em se tratando de performance, né? Porque a performance, claro, pode acontecer não ao vivo, mas
eu particularmente estabeleço algumas restrições para isso, a não ser que o objetivo seja não ser ao vivo, ou seja, a não ser que isso faça parte intrínseca da performance. Telume quer falar? Eu vou comentar uma coisinha. Posso comentar uma coisinha, Luiz? Claro. Você está falando do custo dessa passagem para fora, né? E aí, como eu trouxe essa questão da comunidade, da nossa troca aqui enquanto grupo, enquanto TEIA, que está surgindo, né? Acho que tem também o custo de unir todos os colegas, né? Tipo, numa residência, em trocas, assim, de várias regiões, tem esse custo também, né? Sim. Um pouco antes, né? Isso nós estamos correndo atrás e acho que isso a gente vai conseguir. Eu acho que, pelo menos, a gente reunir os curadores algumas vezes, isso a gente vai conseguir, sim. Mas isso é só o começo, né? Isso é só, não adianta reunir os curadores e a gente não ter como fazer disso uma coisa que chegue mais na ponta, chegue mais nos alunos, que é onde a gente precisa chegar com essa mostra, né? Com essa preparação. O Luiz, Érica, fica aí, Érica, olha, é interessante demais isso que você trouxe, porque eu acho que a PQ Brasil em si, né, isso que está movendo a gente também, é tentar entender esse país que é o Brasil, que a gente não conhece. Né? Então, se a gente for pensar em passagem para Praga, quem é que tem condição de ir para Praga? Vamos lá ter, cada vez a gente está tendo mais. Tinham 30 pessoas, depois tinham 100, depois 300, a cada edição. Na última edição, a gente contabiliza aí que tiveram mais de 500 brasileiros lá. Então, assim, tem crescido muito a participação. Inclusive, a gente tem pensado não, a gente está criando uma rede de apoio da PQ Brasil para ajudar não só a informar todo mundo sobre como se inscrever, como fazer. A Olivia Camboim perguntou como se inscrever. Está tudo no site, pergunta para a gente, manda e-mail, tanto para... Quer dizer, para a Mostra dos Estudantes, eles estão definindo ainda. E a Mostra Nacional também, mas tem outros projetos. Mas o que eu acho mais bacana é como a gente vai trocar aqui no Brasil, Luiz, antes da PQ e depois da PQ. Então, a gente tem aí um GT, né, que é uma célula de inclusão, que a gente chama, e a Mostra dos Estudantes também está levantando ao máximo professores. Então, assim, todo mundo que estiver aí ouvindo, é bacana entrar em contato, tanto com o núcleo dos estudantes, quanto no núcleo da Mostra dos Países e Regiões, para ir entrando em contato e aumentando esse mailing. A gente está tentando organizar esse mailing para a gente, sabe, pegar lá o pessoal do interior de Pernambuco, de Tocantins, e aí a gente tem feito um trabalho que está muito, que acaba cada um está fazendo um pouquinho, então a TEIA-BR está fazendo isso, a PQ Brasil, e a gente nisso está conseguindo se conhecer mais. Então, nesse assunto, se a gente for pensar na pandemia, a gente ganhou muito, porque hoje a gente está conversando com o pessoal que está lá no interior que a gente não via, né? Então, não importa se vai para Praga, já está crescendo aqui, entendeu? E o que importa é a gente conseguir ir lá para o Acre, ir lá para o Ceará, ir lá para o, sabe, né? Você não acha, Luiz? Eu acho, até porque Praga aqui a gente já tem bastante, né? É outro tipo, não é o tipo de praga desejável, mas em todo caso. Mas eu acho que a gente tem que... Eu fiquei muito impressionado quando eu fui em 2015 com a forte presença brasileira. Eu não imaginava que fosse tão grande. E fiquei muito impressionado. Mas é um pouco trágico que isso ainda não é uma política de Estado e nem uma política de governo. Então, na verdade, a maior parte das pessoas que vão num esforço próprio, o que é uma coisa muito típica do nosso segmento social, né? Seja atores, diretores, figurinistas, cenógrafos, iluminadores, mas uma coisa tão importante no mundo das artes, no mundo do teatro, não pode estar fora de uma política de Estado, não pode estar fora de uma política de governo. Mas cabe a gente exigir isso. E acho que isso que essa organização interna que a gente está melhorando é talvez um primeiro passo para poder exigir isso. E também para isso não ficar uma coisa muito fechada, muito... É claro que assim, todos os cenógrafos, os nossos principais cenógrafos, figurinistas, iluminadores de ponta, de algum momento já foram a Praga.
ou tem praga nos seus objetos de desejo e nas suas... Mas a gente precisa estender esse objeto de desejo. Eu acho que desejar é o primeiro ponto. E defender essa possibilidade. Não é um luxo ir à praga, é uma necessidade, eu acho. Ô, Luiz, sabe mais uma coisa que é rara, respondendo aí ao Cerrone? É raro isso que a gente está fazendo, né? Porque a gente está aí num grupo de 30 pessoas, no mínimo, né? Que são esses 15 de cada núcleo, mas mais, já tem 10, mas muito mais pessoas que estão vindo colaborar nas células, e dentro dessas pessoas tem gente que já foi muito à praga e conhece muito, como Telume, Cerrone, Elô Cardoso, Márcio Tadeu, que já participam da Mostra dos Estudantes, fazendo nessa importância há muito tempo, como pessoas que nunca foram para a praga e que estão colaborando muito, como profissionais que foram para a praga e não entenderam nada e não gostaram do que viram, profissionais que amam e gostaram. Então, assim, tem sido debates riquíssimos e muito importantes, né? Então, esse trabalho que a gente tem feito já é raro. E por isso que acho que você estimula aí todo mundo que pergunte, participe, porque a gente está aqui. Telume, você está com a carinha que quer falar alguma coisa, eu quero tanto te ouvir, Telume. Telume, quando ficou falando sobre os museus e as coisas, eu fiquei me lembrando do Antunes, quando o CPT viajava para fora do Brasil e que o Antunes um pouco obrigava os atores a irem aos museus, né, Telume? E que experiência essas pessoas tiveram ao passar por esse trabalho com Antunes, com Cerrone, com você, com outros profissionais que fizeram parte desse capítulo importante da nossa história. Sem dúvida. E realmente é um momento raro, né? Tanto é que é o primeiro seminário, mas depois, acho que a primeira vez que eu fui para Praga foi em 91, né? Praticamente 35 anos, praticamente 30 anos, né, disso. E hoje eu fico feliz. Eu acho que, de qualquer forma, está progressivo, né? Tá crescendo um corpo cenográfico, vamos dizer, né? E eu acho que pelo menos participar, né, da Quadrenal é fantástico, é um aprendizado constante, a transformação da própria humanidade, né? A gente vê configurando lá, é incrível isso. Isso que acho que me atraiu muito, participar das escolas e verificar o processo humano a cada quadrenal, né? Através do nosso trabalho. É muito gratificante isso. É verdade. Eu lembro um trabalho importante que o Ripper, quando era vivo, fez, quando ele esteve à frente do centro técnico aqui no Rio de Janeiro, mas que é um centro técnico ligado à Funarte, né, que foi a primeira biblioteca pública organizada em uma área específica de cenografia, figurino, aqui no Rio, né? E, infelizmente, esse centro técnico Pernambuco de Oliveira foi fechado e um trabalho muito importante que o Ripper começou, infelizmente, não teve segmento, né? Ou seja, a gente também poder socializar um pouco esses livros tão importantes e, ao mesmo tempo, costumam ser livros caros, costumam ser livros não só caros, mas às vezes de difícil acesso para os estudantes, em todas as áreas, cenário, figurino, luz, som, e que são livros tão importantes na formação, né? E que a gente também precisa conseguir uma maior circulação. Tem muita coisa para fazer ainda. Luiz, a gente tem bebido muito no Ripper, viu? Porque uma das maiores especialistas no Ripper, que tem 2 livros sobre ele, é a Heloísa Lira Bulcão, que está na nossa equipe curatorial. Então, ela tem trazido muito as referências, tantas coisas que o Ripper pensava lá e que a gente está tentando conseguir fazer agora. O Ripper e as canetinhas coloridas dele. E respondendo aí, acho que a Luciana, ela falou da questão de inclusão, a gente tem tentado, viu, Luciana? Como o Luiz falou, todo esse trabalho é voluntário, gente. Por enquanto, ninguém tem verba para nada, a gente está todo mundo batalhando,
Então, a gente precisa da ajuda de todos, e uma das coisas que a gente está tentando fazer sempre é ter os vídeos colocando legenda e ter também interpretação de Libras. Então, a gente acho que a inclusão faz, com certeza, não só em dar acesso a todo mundo aí desse Brasil, a tentar trocar mais, mas também dar acesso a essas pessoas. Que eu não sei se o correto é falar deficientes visuais. Não, hoje em dia a gente não usa mais deficiente, né? Né? Aí tem algumas necessidades especiais, outros falam handicapado, tem várias formas. Mas, sem dúvida, se a gente puder ter Libra, Braille, mas a Rosane destacou uma coisa bastante importante, é que a gente não tem hoje nenhum tipo de verba para o que a gente faz. Tudo que a gente faz é na base do voluntariado. E aí, portanto, as nossas pernas ainda são curtas. Mas a provocação é válida. E Natália está lá de BH, está aqui dizendo que a gente tocou em alguns pontos importantes e da pandemia e da volta. Olha, eu acho que a gente se adaptou mais facilmente à pandemia do que o que a gente vai se adaptar à volta, né? A gente está vendo muita gente com muita dificuldade pós-pandemia, né? E eu não tenho dúvida que daqui a pouco vão começar a surgir os nomes, síndrome disso, síndrome daquilo, porque não é brincadeira, a gente ficou 2 anos quase, né? E a gente se acostumou a outros ritmos de vida, em alguns casos com melhores, em outros com piores. Isso é claro que isso, como já foi destacado aqui por vocês, as classes não experimentaram isso de maneira igual. Alguns de nós pudemos fazer o lockdown, outros não puderam, tiveram que trabalhar o tempo inteiro. Mas isso é uma experiência muito interessante. Por exemplo, eu estou com um espetáculo em cartaz e muita gente que tem vindo ao espetáculo tem falado isso, que é a primeira vez que estão saindo para ir a uma atividade com o público. E o que representa uma emoção muito grande. Então, eu acho não tenho certeza que o teatro, como arte do encontro, como arte da copresença, vai viver um movimento muito especial pós-pandêmico, né? Já está começando a viver. E também mais valoração desse encontro, que é tão único e tão necessário. E a gente sentiu essa importância, né? E essa falta. Tem muita coisa em aberto aí para... Raro é conseguir pensar o Brasil com suas diversas possibilidades e condições de vida. Vamos tentar levar esse Brasil raro para a Paga. Desejo muito sucesso aos curadores. Obrigado. Precisamos ter. Se tivermos sucesso, mais gente irá à Praga, mais gente mostrará seus trabalhos em Praga, né? Uma coisa muito, assim, que vai ser também muito importante nesse trabalho nosso é, num país tão diverso, eu que já dei oficina por todas as regiões do Brasil, as necessidades são muito diferentes. As necessidades dos fazedores de teatro, dos grupos de teatro, dos próprios cenógrafos, dos figurinistas. Como é que você, num país tão diverso, com necessidades tão diferentes, como é que você consegue estabelecer uma média? Isso não é nada simples, né? Para algumas pessoas, algumas regiões têm muita dificuldade de acesso até à informação na nossa área, na área de cenografia, na área de figurino, dificuldade de acesso a livro, em algumas regiões, dificuldade de acesso digital. Então, lidar com essa diversidade também é um desafio, e a gente sabe que a gente não pode nivelar por baixo, mas nivelar por cima também é injusto. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Tem muita coisa aí para a gente pensar. Mais alguma pergunta de fora, gente? Vocês gostariam de fazer pergunta entre vocês? Érica, Telume, Rosane? Eu queria ouvir... Posso falar? Eu queria ouvir a Telume um pouco mais. Foi raro,
Eu falei de conectar o Brasil e você conectou a gente de forma muito poética, né? Falando do baobá, me senti viajando um pouco, né? E aí, ouvindo agora o Luiz, falando dessas diferenças de regiões, né? Você falou do boi, eu falei do Festival de Parintins, enfim, né? As suas imagens me atravessaram um pouco. Eu queria ouvir você falar um pouco, de repente, da possibilidade de a gente ter mais cultura popular também, né? Na curadoria. Eu assim, acredito muito dos lugares únicos desse grande Brasilzão, sabe? E, na prática, eu tive uma experiência, uma vez, no ateliê do Raul Belém, cenógrafo, né, falecido já, e foi uma oportunidade única, por isso que a palavra única me chamou a atenção também, que eu acho que o Brasil é isso exatamente. E ele me chamou para fazer tingimentos de figurino. E aí tínhamos o texto, acho que Os Cegos, foi isso. E todo o pessoal que estava lá estava querendo aprender o tingimento que eu costumo fazer aqui em São Paulo. Só que o ateliê dele é num sítio, imagina, um sítio, sabe? Aí, quando eu vi aquele lugar, o entorno, eu falei, gente, eu não vou usar a química que eu uso em São Paulo, né? Aí eu fiz uma caminhada com as pessoas, acho que eles não estavam entendendo nada naquela hora também, de observar todas as plantas e terras que existem lá, né? E aí eu solicitei que trouxessem algumas verduras, legumes, terras no dia seguinte para fazer o tingimento, sabe? Aí, mas você não vai ensinar o que você faz na escola, não sei o quê. Falei, gente, mas vocês têm o material para fazer o que a gente precisa, mais natural. É um desejo muito grande que eu tenho também de experimentar e reconhecer o valor local, né? Então, tive muita oportunidade, através do espaço cenográfico, pelo Serrone também, de fazer algumas oficinas em outras regiões do Brasil. E eu sempre faço o possível de trazer a própria riqueza local, né? Talvez é uma mistura de memória que eu trago, de gostar, entender o porquê somos assim pela origem. Então, eu sempre busco a origem. E quando busco a origem, eu reconheço o valor do lugar. Reconhecendo o valor do lugar, reconheço o raro do lugar também, né? E eu adoraria ver, por isso, os estudantes desses Brasis se arriscando e mostrando o que eles têm de melhor mesmo no lugar, né? Não estou interessada em ver as tintas que eu uso aqui, entende? Pelo contrário, eu quero ver outras coisas, que seja atingido pelo lodo, não sei, sabe? Ou pela secura até do sertão, eu não sei, né? Até adoraria estar nesses lugares, mas eu acho que o raro está muito nesses lugares, sabe? E, no fim, a gente conseguiu atingir tudo da maneira conforme o processo da história que eles estavam fazendo, com os materiais que estavam lá, né? Então, eu acho que ainda, quando eles falam do reciclável, eu acho que começa daí também, né? A gente esqueceu da origem, esqueceu como rever isso, né? E eu acho que é um desafio que me encantaria ver mesmo, sabe? Porque nosso país é gigantesco, né? Eu mesma tive experiência também no Amazonas de ver numa terra tão fértil, tão fértil. Eu fui pela Rio Branco, no Acre, né? Microcosmo do Amazonas. Mas as pessoas indo ao supermercado como nós vamos, entende? Aí eu não aguentei, eu perguntei, mas vocês não plantam aqui no quintal, né? Não, mas aí vem aquela coisa da cultura, né? Essa cultura do consumo está em todo lugar, né? É o que Krenak fala. E isso me move muito, realmente. Bom, gente, nosso tempo combinado
Acabou, o que não quer dizer que a gente, não sei se a gente precisa encerrar pela questão da sala pública, mas eu acho que se vocês quiserem dar uma última frase, cada uma, nós poderíamos encerrar. Vocês gostariam? Eu vou falar, então, um pouquinho. Então vai, Telune. Realmente seria uma satisfação, né, a participação de quem queira estar conosco, né, dentro desse movimento da PQ. Adoraríamos a presença de vocês conosco, tá bom? E quero agradecer muito a todos que participaram conosco e com a presença da Érica, da Rosane e do Luiz. Beijo para todos e a abertura. Obrigado. Quer seguir, Érica? Ou Rosane, quer seguir? Quem quer seguir? Quem segue? Bem, eu só vou agradecer. Tô emocionada de estar aqui com vocês, ouvindo, aprendendo também, né? Muito bacana. É raro. A gente troca bastante. Obrigada. Obrigado. Quer finalizar também, Rosane? Eu vou dizer também isso, que eu também estou emocionada, porque eu acho que raro é isso, são esses encontros, e que honra estar aqui com essas duas mulheres incríveis, artistas sensíveis, que eu admiro tanto e há tanto tempo. Então, corroboro com tudo que falaram aí. Telune é rara, Telune é poesia, Érica é poesia também, Érica deslumbrante. Então, que continuemos essa troca espontânea, generosa, natural, né, e artística tão linda que a gente pode ter. Isso é lindo. Obrigada pelo convite. Obrigado. Eu também quero agradecer de estar aqui com vocês três, de estar aqui com todo o pessoal que está na nossa retaguarda. Hoje foi a primeira dessas mesas. Como já foi dito aqui, era uma mesa com 3 figurinistas, e aí me botaram aqui de estranho no ninho, um diretor, dramaturgo, ator. Mas eu agradeço, acho que a gente se entendeu bem, e chamar para o próximo encontro. E espero que isso vá crescendo de uma maneira, uma proporção geométrica, para a gente ir atingindo mais gente. Hoje a gente já atingiu um bom número de pessoas, e é interessante ver gente muito qualificada do Brasil inteiro aqui. Então, é importante a gente ir fazendo esse trabalho, um tijolo de cada vez, lembrando do Paulo Freire, e a gente ir seguindo até Praga em 2023 e seguindo depois de Praga em 2023, na dura criação desse enjeitado Teatro Nacional, como dizia já em outros carnavais. Então, muito obrigado a todos, todas, todo mundo que nos acompanhou. Estaremos juntos aqui nos próximos. Obrigado a todos e todas.